E aí galera, tudo beleza? Marcos aqui na área, no Enem Planejado, para mais um dia de aula com você. Olha só, hoje vamos dar continuidade àquela parte básica da matemática. Mas professor, você já passou tanta aula básica, mas é isso aí. A parte básica ela é essencial para você compreender o assunto de matemática, física e química. Depois que você fizer todas as questões e tiver tudo ok, com nível de erro somente de uma questão a cada 7 ou a cada 10, você está bem. Enquanto isso, se você tiver um índice de erro muito grande nessas questões básicas, significa que você precisa melhorar isso para que você possa seguir nos próximos conteúdos, certo? Então é isso aí. Então, vamos lá para a nossa aula. Mas antes disso, eu convido você que ainda não se inscreveu no canal, que ainda não compartilhou os vídeos do Enem Planejado, que se inscreva, que curta, que siga os vídeos, certo? Ajude a gente. Olha só. Vamos lá, uma primeira questão contextualizada, uma questão que eu planejei para a nossa aula de hoje. Max Verstappen venceu de ponta a ponta o GP da Austrália de Fórmula 1, deste domingo, 4. Anotou a volta mais rápida e se isolou ainda mais na liderança do Mundial de Pilotos, com 32 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. A vitória também distanciou a Red Bull da Mercedes. A equipe austríaca está 44 pontos à frente agora. Nessa corrida, o piloto Max Verstappen completou a corrida no tempo de 1 hora, 23 minutos e 54 segundos. Se a corrida tivesse começado às 10 horas, 40 minutos e 10 segundos, então em qual horário Max Verstappen passaria a linha de chegada na última volta? Ou seja, ele completaria toda a volta. Em quanto tempo? Essa questão é muito importante para você perceber que o sistema de tempo de medida nosso, ele é feito na base 6. Ou seja, você terá que perceber que 1 minuto para hora ou segundos para minuto é tudo na base 6. Olha só, vamos resolver o que você vai compreender de boa ela. Então, ele gastou o tempo de 1 hora, 23 minutos e 54 segundos. E a corrida começou 10 horas, 40 minutos e 10 segundos. Bom, se ele quer saber quando terminou, a gente tem que somar a hora que ele começou com o tempo que gastou na corrida, e com isso a gente vai ter a hora que ele terminou, ou melhor dizendo, o tempo exato que ele terminou, em horas, minutos e segundos. Então vamos somar esses valores. 10 horas, eu vou pôr assim para você perceber, 40 minutos e 10 segundos. Eu vou somar com 1 hora, 23 minutos e 54 segundos. Olha só, esse é um sistema de numeração de medida, aqui o tempo, né, em segundos, minutos e horas, também posicional. A posição do valor influencia muito. Porque olha só, então a gente vai somar esses valores, beleza? A gente vai somar. Se a gente somar 10 minutos com 54 segundos, quanto tempo dá? Olha, dá 64 segundos. Só que você não vai dizer 64 segundos. Você vai dizer 4 segundos. Por que 4? Porque lembra, 1 minuto é 60 segundos. Então, esse valor que sobrou, esse minuto a mais, esse 60, você vai elevar para cá. Lembra daquela ideia de vai 1? Aqui também vai. Quando completa o ciclo, nosso sistema de medida é decimal, são 10. Passou de 9, vai 1. Aqui, chegou em 60, vai 1. Quando você falar quantas horas são, você não vai falar 120 minutos, você vai falar 10 horas. Da mesma maneira aqui, beleza? Completou 60, vai 1. Então, 40 com mais 1, 41. 41 mais 23, olha só. Vai dar o quanto? 64. De novo, 64 minutos. O que é que você vai dizer? 4 minutos. E os 60... Aqui deu 4 segundos, né? E aqui minutos. Então, deu 64 minutos. Então, os 60 minutos vai se transformar em hora. Ele vai para cá. Vai 1. Pegou? Então, vai dar 10 com mais 1, 11. Mais uma, 12. Então, esse foi o tempo que terminou, certo? 12 horas, 4 minutos, ou 0,04 minutos, e 0,4 segundos também não faz diferença, ou só 4.
Beleza? Então, compreendeu como é que trabalha no sistema de medida de tempo, segundo para minuto por hora? É importante você conhecer isso, que possivelmente nessa prova do Enem você vai se deparar com uma questão dessa. Pode crer. E muita gente não sabe. Isso envolve sistema de numeração posicional, que é o mesmo do nosso, só que o nosso é decimal, os números que nós utilizamos no dia a dia. Só que o tempo não é decimal, certo? Então vamos para uma questão que já foi abordada no Enseja. Olha só a questão. Para ir de uma cidade a outra, 4 companhias aéreas oferecem voos sem escala, em diferentes horários conforme a tabela. Em uma viagem de negócio entre as duas cidades, um passageiro precisa escolher o voo de menor duração. Qual é a companhia aérea que o passageiro deve escolher para atender a sua necessidade? Então ele quer menor duração. Você vai subtrair, vai pegar o intervalo de tempo gasto. Aqui, de cara, você percebe que está na mesma unidade de minuto, mesmo valor de minuto, você faz 17h30, 18h30 1 hora, 19h30 2 horas e 20h30 3 horas. Ou você simplesmente faz assim, 20h30 menos 17h30. Lembrando que você está subtraindo. 30 menos 30, 0 minutos, 20 menos 17, 3 horas e 0 minutos. Beleza? Essa aqui é da alfa. Vamos lá, a beta, fazer bem aqui do lado. A beta é 20 horas e 20 minutos. E ela partiu 17 horas e 40 minutos. Também subtraindo esse valor. Olha só aqui, ó. Você não pode tirar 40 minutos de 20 minutos. Então, o que você faz? Empresta uma hora daqui. Se você vai emprestar uma unidade para cá, vai emprestar uma hora é 60 minutos. 60 com mais 20 que tinha aqui, vai ficar 80. Então, aqui vai ficar 80. E aqui que estava 20 horas, vai ficar 19 horas. Ok? Então, 80 menos 40, 40. E 19 menos 17, 2. Então, 2 horas e 40 minutos. Ok? Então, é da empresa beta. Vamos fazer a empresa gama. Então, ela chegou a 20h21 e partiu às 17h51. Mesma situação, você não pode tirar 51 de 21. O que você deve fazer? Empresta uma hora daqui para cá. Só que uma hora é 60 minutos, então vai ficar 60 com mais 21, isso aqui vai ficar valendo 81 minutos e isso aqui vai ficar valendo 19 minutos. 81 menos 51, olha, 1 menos 1, 0, vai dar 30, e 8 menos 5, 3. 8. Então, 30 minutos aqui. E 19 menos 17, 2 horas. 2 horas e 30 minutos. Por enquanto, é a empresa gama que tem menor tempo. Vamos a delta. Vamos fazer a diferença de novo. 20h35 menos 18 horas. Aqui está fácil fazer a subtração. 35 menos 0, 35. E 20 menos 18, 2 horas. 2 horas e 35 minutos. Certo? Então, qual é a empresa que oferece a viagem mais rápida? É a empresa que deu 2 horas e 30 minutos, né? Que é a empresa Gama. Por isso, gabarito letra C. Então, perceba uma questão que já foi abordada no Enseja. No Enem, analisando as provas mais recentes, eu não vi. Esses últimos 2 anos. Mas tá para cair e muita gente pode se perder. Você poderia até fazer à mão, vai dar muito trabalho. Se você conseguir compreender como é o algoritmo de fazer isso aqui, é rapidinho, igual nosso sistema de numeração, que você sabe quem presta ou que vai é rapidinho que você resolve. Se você não souber, você pode até contar nos dedos. Depois transformar tudo para a mesma unidade, só que vai perder muito tempo e você, na prova do Enem, não pode perder muito tempo. Beleza? Vamos a uma outra questão de operações. Olha só uma aqui. Também do Enseja. Para verificar a existência de um vazamento, uma residência teve seu consumo de água registrado durante 3 dias consecutivos. No primeiro dia foi registrado o consumo. Tudo em litro, tá? 2,5 vezes 10 à terceira litros. 3 vezes 10 ao quadrado litros. E 0,5 vezes 10 à terceira litros. Tudo em litro. Ele quer saber o consumo total de água registrado durante esses 3 dias. Então, é somar os valores. Ele quer que você some. Então, olha só,
2,5 vezes 10 à terceira. E o outro valor é 3 vezes 10 ao quadrado. E o outro terceiro é 0,5 vezes 10 à terceira. Olha só, você tem várias maneiras de resolver aqui. Eu vou resolver uma maneira. As duas maneiras principais. Eu vou somar esses dois logo. Por que eu vou somar esses dois? Porque eles têm todos 10 à terceira. Eles têm fator comum. Lembra que você pode somar 2 laranjas com mais 3 laranjas, que dá 5 laranjas? Agora você não pode somar 3 laranjas com 2 maçãs. Você pode dizer 5 frutas. Não, a gente está falando da fruta específica. Laranja e maçã. Então você não pode somar em que vai dar ou laranja ou maçã. Aqui você pode, porque é fator comum, 10 à terceira. Então o que eu faço? Eu somo 2,5 com meio, dá 3. 3 vezes 10 à terceira. E eu pego agora o outro, que é o 3 vezes 10 ao quadrado, para somar aqui. Perceba que você não pode somar aqui, olha, porque esse fator aqui é diferente desse aqui. Um está 10 ao quadrado, outro está 10 ao cubo. Você, de novo, tem diferente maneira de pegar e somar esses dois resultados. Você pode transformar tudo para a mesma coisa, tudo na base decimal, ou você pode tudo escrever, transformar ele em números, vamos dizer, tradicionais que você conhece. Vamos fazer as duas maneiras. 3 vezes 10 à terceira, quanto é? 10 à terceira é 1.000. É como se você estivesse multiplicando. 3 vezes 1.000, 3.000. E 3 vezes 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 100, 300. Então, perceba que esse resultado aqui vai dar 3.300. E 3.300, aqui vem o conhecimento de notação científica. Conhecimento que você vai acompanhar aqui nas próximas aulas. Como é que você faz? Notação científica. Perceba que os números, olha, ou deram 6 ou 3,3. Você vai andar com a vírgula, que está aqui, todo número, mesmo com uma vírgula, você pressupõe que existe uma vírgula no final. 1, 2, 3. Então, você vai escrever, né, o 3,3 vezes 10, sempre vai ter esse 10, como a vírgula andou 3 casas da direita para a esquerda, então você vai levar a terceira. Positivo. Se fosse o contrário, seria negativo, se fosse da esquerda para a direita. Então, por isso que o resultado aqui é a letra C. Então, perceba que aqui ainda é resquício de questões lá da nossa aula anterior, que fala sobre o sistema de numeração decimal e posicional. Você deve dominar isso. Você vai utilizar nas contas de matemática, nas contas de física e de química. Se você não dominar isso, você pode perder uma questão fácil de química, até mesmo de física. Ou você não vai conseguir avançar para uma questão intermediária, para uma questão difícil, tanto de matemática, física e química. Se você não dominar essas contas de matemática, você precisa aprender. Por isso que nós estamos revisando por questões. Olha uma outra questão aqui do Enem. No contexto da matemática reativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mão 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas. Então, ele quer formar pares. Sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente à carta da mesa. Ou seja, equivalente que dê o mesmo resultado. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue maior número de pares. Então, ele quer o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são mostradas no esquema. Segundo a regra do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então, essa aqui, ó, é a carta da mesa. E qual é o valor que ela representa? O valor de uma fração, de uma razão. 6/8. E ele tem essas 9 cartas aqui para escolher qual delas tem um valor equivalente. Certo? Como é? Então, aqui está trabalhando de novo noções de conjuntos numéricos, operações. Saber o que é 6/8. Aquela noção de fração irredutível, fração equivalente, número decimal e número percentual, certo? 6/8. Olha só. Se a gente dividir
tanto em cima. E são todos múltiplos de 2, então eu vou dividir por 2. Em cima e embaixo. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Então, esse número aqui, ó, 3 quartos, que está essa carta aqui. Já tem um par que pode ser formado aqui. Beleza? Vamos analisar. 3 quartos é a mesma coisa que quê? Se a gente dividir 3 quartos, a gente acha o número decimal. Você pode dividir, mas qual é a forma mais inteligente? Mais inteligente de você é chegar no denominador, lembrando que o denominador é um número de baixo, ele chegar a ser 100. Para transformar em 100 embaixo, o que eu devo fazer? Multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 25. Só que se você multiplicar por 25, tem que multiplicar em cima e embaixo. Certo? Por quê? 4 vezes 25, 100. E 3 vezes 25, 75. Aí você percebe que esse número aqui, ó, 75 por 100, se você divide por 100, e se você quer sumir com esse 100, você anda com a vírgula. O 100 não tem 2 zeros, você vai andar com a vírgula 2 casas, da direita para a esquerda. E o número que vai ficar, olha, 0,75. Então, você tem, inclusive, uma carta, 0,75. Aqui, mais uma carta. E 75 por 100, 75%. Sacou? Então, aqui você tem o quanto? 75%. Que é essa outra carta aqui. Então, essas são as 3 notações que o número pode assumir. A forma de fração equivalente, a forma decimal e a forma percentual, certo? Sendo que a forma decimal ela está bem estreitamente ligada à forma percentual. Então, você saber de cara que 3 quartos é 75%, 0,75%, e as frações equivalentes, você mataria de boa essa questão. É uma questão, de novo, matemática básica que você deve dominar, beleza? Então, por isso que esse jogador que ele possui 3 cartas para formar par. Beleza? Questão do Enem. Vamos lá, mais uma questão do Enem. De novo, operações com números. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de redes de água. Essas medidas são conhecidas pelos seus diâmetros, muitas vezes medido em polegadas. Alguns desses tubos com medida de polegadas são meio, 3 oitavos e 5 quartos. Ele quer que você coloque aqui em ordem crescente. Então, primeiro crescente, do menor para o maior, certo? Quem é o menor, quem é o maior desses números? Você tem várias maneiras de fazer isso. O Enem sempre cobra esse tipo de questão, inclusive na prova do ano passado. Ele não cobrou assim diretamente, pedindo, mas você, de forma indireta, tinha que saber quem era maior, quem era menor. E como é que você analisa uma fração? Vou pegar aqui todas as frações, você vai ver. Inclusive, nós já fizemos isso aí nas nossas aulas de conjuntos numéricos, certo? 3 oitavos e o outro número é 5 quartos. Como é que eu faço? Tem várias maneiras de saber quem é maior e quem é menor. Primeira maneira é igualar o denominador, e a segunda maneira é igualar o numerador, e a terceira maneira é fazer a divisão e achar o número decimal. Qual é a forma mais fácil? Bom, a forma mais fácil que eu visualizo aqui é igualar o denominador, que é o denominador número de baixo. Olha só, você percebe que o denominador aqui é 2, aqui é 8 e aqui é 4. Então, se eu chegar todo mundo a 8, já que isso aqui já está 8, tem como. O que eu faço? Eu multiplico por 4. Em cima e embaixo. Lembrando que uma vez que você multiplica ou divide, você tem que fazer isso no numerador e no denominador. Então, como é que ficaria essa fração aqui? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 4 oitavos. Essa aqui eu não vou alterar ela, porque eu quero deixar todo mundo com 8 embaixo. E essa aqui, o que eu faço? Eu multiplico tudo por 2. Embaixo e em cima. Aí vai ficar 10 oitavos. Olha só, uma vez que todos os denominadores estão iguais, quem é maior, quem é o maior, quem é o menor? Basta olhar para o número de cima. Aquele que tiver maior número de cima é o maior. Certo? Quem é que tem maior número de cima? É esse, é o 5 quartos. Depois, é esse aqui, o 4 oitavos, que é o meio. Depois, o 3 oitavos, certo? Então, indo em ordem crescente. 3 oitavos é o menor. Depois, o intermediário é o 4 oitavos, que é o meio, é uma fração equivalente. Isso aqui, ó, 4 oitavos é a fração equivalente de meio. E, por último, o 5 quartos. Beleza? Então, ordem crescente.
esse é menor que esse, que é menor que esse. Então, por isso que a nossa alternativa aqui, 3/8 meio, é a letra C. Sacou? Você poderia também resolver isso aqui igualando os numeradores. Aí você ia fazer o processo inverso. Já que todo mundo ia ter o mesmo numerador, ia ser maior aquele que tivesse menor denominador. Você ia pensar de forma diferente. Beleza? Mas igualar o do denominador é a maneira mais fácil de resolver essa questão. Que ele está te entregando que é para você achar o denominador, que já são tudo divisores de 8. Beleza? Olha só. Então, continuemos. Essa questão aqui, novamente, questão do Enem, que aborda essas noções. Ele pega, olha só, aqui diz o comando. Em um jogo educativo, o tabuleiro é uma representação da reta numérica. O jogador deve posicionar as fichas contendo números reais corretamente no tabuleiro, cujas linhas pontilhadas equivalem a uma unidade de medida. Ou seja, cada linha pontilhada dessa aqui é uma unidade de medida. Ok? Espaçada em 1 a 1. Cada acerto vale 10 pontos, tá? Na sua vez, Clara recebe a seguinte ficha, tá? X, Y, Z e T. Para que Clara atinja 40 pontos nessa rodada, ou seja, 40 pontos, cada ponto vale 10, tem que acertar as 4. A figura que representa seu jogo após a colocação da ficha no tabuleiro ou seja, ela tem que colocar de forma correta o tabuleiro. Por isso tem que ordenar o número, quem é maior, quem é o menor. Vamos ordenar logo os números negativos, estão mais na cara, olha. Quem é? Colocando uma reta aqui. Então eu vou fazer na reta, sem escala, e depois a gente analisa com escala. Isso aqui foi o 0, numa reta real. Os números negativos estão à esquerda. Então, quem é que aparece primeiro? O meio. O meio é o menos 1 sobre 2. Certo? Então, esse aqui é o meio, aqui é o 1. 1. Aqui é o 2. Então, 2,5 estaria bem aqui, o menos 2,5. Lembrando que o menos 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, em forma de fração. Decimal para fração, certo? Mas eu vou deixar 2,5. Então, eu já tenho aqui, olha, o meio. Aqui é o T. Aqui é o Y. Só aqui, você já sabe que o T vem primeiro, indo da esquerda para a direita do que o Y. Então, você já eliminaria algumas alternativas aqui, certo? Agora, vamos analisar os dois números. O 3,5 com raiz de 3. Olha só, um número irracional. Por que é um número irracional raiz de 3? Porque ele não tem um valor exato em forma decimal. Então, por isso que ele é dito irracional. Mas olha só, qual é o valor aproximado de raiz de 3? Você deve ter em mente que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 1,7 está entre 1 e 2. Então, aqui é o 0, 1 e 2. Então, mais ou menos aqui. O raiz de 3, que é o x. E o 3,5 é 1,5. 1,5 é menor que 1,7. Que está mais ou menos... Opa, mais ou menos aqui. O 3,5, né? Então, o 3,5 é o Z. Então, analisando, então você já percebe quem é maior, quem é menor. Você tem que ter a noção na posição na reta real dos números, que você percebe que tem número irracional aí, número inteiro, número racional, certo? E você deve perceber na reta qual é a disposição, quem é maior, quem é menor. Foi isso que a questão exigiu. Aí você percebe que a alternativa correta é essa aqui, ó, a letra D. T, depois Y, depois Z, depois X, certo? Então, essa questão ela é, de certa forma, tranquila para quem já domina essa parte do conteúdo de saber o valor e a posição na reta dos números, sabe? Principalmente os números, lembra que eu falei que os números decimais, os números fracionários e os números irracionais, foi justamente isso que ele jogou, porque se ele jogasse o número inteiro ia ficar fácil. Ele jogou justamente esse número para ver se você domina. Então, se você não domina, trabalhe isso, resolva as questões, fica aqui com a gente que a gente vai trabalhar isso junto com vocês. Beleza? Vamos lá, nossa última questão dessa aula, certo? Uma questão do Enem de novo. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro de motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A gestão de uma lata
de cerveja provoca a concentração de aproximadamente 0,3 grama por litro de álcool no sangue. A tabela a seguir mostra os efeitos sobre o corpo provocados por bebidas alcoólicas em função de nível de concentração do álcool no sangue. Então tem aqui os efeitos e os níveis, as faixas de nível, vê que está em faixa, vai disso até isso, de um menor até maior. Você deve ter a noção também que nas questões de matemática, física e química, eles trabalham muito, até biologia, com a faixa de valores. Então, isso aqui é faixa de valor. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Bom, se ela tomou 3 latas de cerveja, ela vai triplicar a concentração de uma lata, que é 0,3. Se eu multiplicar por 3 isso aqui, você já deve saber que é 0,9 grama por litro. Né? Então, a gente vai ver qual é o sintoma que ela vai sentir. 0,9 está em que intervalo? Ele está aqui nesse? Não, olha, vai de 0,1 até 0,5. Ele está nesse intervalo? Ah, nesse intervalo aqui está. De 0,3 a 1,2, 0,9 está nesse valor. 0,9 a 2,5. Tá também. 1,8 a 3,0. Não, já ultrapassou. 2,7 a 4. Também ultrapassou. 3,5 a 5. Também ultrapassou. Então, os sintomas que ele vai sentir estão relacionados aqui. Nessas duas linhas, certo? A linha em que a faixa da concentração está. Então, vamos lá. Uma pessoa que toma 3 latas de cerveja provavelmente apresenta queda de atenção. Queda de atenção está aqui. Sensibilidade. Queda de sensibilidade. De atenção e de sensibilidade também está aqui. E das reações motoras. Reações motoras. Letra A de primeira, certo? E você vai ver que as outras são sintomas de outras faixas. Então, por isso que estão incorretas. Por exemplo, a aparente normalidade é a primeira. Então, não é. Confusão mental. Confusão mental é aqui. Que não está também aqui, a concentração falada. Disfunção digestiva. Disfunção digestiva. A disfunção digestiva está onde? Está mais aqui na vômitos e desequilíbrio de andar. Estupor está aqui, também está fora. Então, por isso a letra A mesmo. Vocês viram, então, como o Enem aborda, e é importante vocês saberem isso? Importantíssimo. Não estude outro conteúdo de matemática que você não dominar isso. Eu sempre falo nas aulas. Por quê? Porque a base é tudo. Porque se você não entender isso, você vai estudar outro assunto lá para frente. PA, PG, função, regra de 3, geometria. Você vai ficar com a sensação de que você não aprendeu aquele assunto, enquanto que o seu problema não está lá na frente, está aqui atrás. Você precisa dominar, resolver todas essas questões, entender o porquê é aquele valor, saber esses conceitos matemáticos. Aí só então você parte para o próximo degrau do conhecimento. Beleza? Mas fica aqui com a gente, que você vai ter todo esse suporte para você ir crescendo no conhecimento da matemática e nas outras áreas do conhecimento do Enem também. Então, até a próxima!